Olá! Hoje eu vou falar o porquê que você não deveria consumir nenhum tipo de adoçante artificial ou produtos que sejam diet, light ou zero calorias. Principalmente se você quer perder peso, porque pesquisas e estudos afirmam que, na verdade, o adoçante te induz a comer mais, porque você consome aquele produto doce, mas aí não vai caloria nenhuma com aquilo, né? E aí você termina de beber aquilo ou comer aquilo, você ainda tem aquela vontade de comer e você não entende por quê. E esse é um grande problema das pessoas que querem perder peso, de você não conseguir controlar, você quer comer o tempo todo. Para pensar que quando você toma aquele refrigerante zero ou você come algum produto light, até mesmo chicletes, se você consegue se controlar depois, se você consegue ficar sem comer, fala assim, ó, foi isso mesmo e agora eu não vou comer daqui, só vou comer daqui 3 horas. Você não consegue, porque seu corpo está pedindo aquele alimento, está pedindo aquela substância doce. Esse eu estou explicando só do lado de perder peso. Agora, o lado de quanto faz mal para o seu corpo também está super comprovado. É super danoso para as células cerebrais, super danoso para o seu corpo em si, porque é uma substância que foi criada em laboratório. Eu sempre falo, a gente veio da natureza. Não adianta você querer dar alguma coisa química para o seu corpo, né? O seu corpo não sabe lidar com isso. E você acha que no fim ele vai conseguir expelir, né? Mas seu corpo não consegue expelir tudo. Ainda mais se você continua mantendo os mesmos erros. Então eu gosto de fazer as pessoas pensarem e eu gosto de citar também estudos científicos. Eu gosto de citar uma que foi realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltada ao aspartame. Eles pegaram 2 grupos de ratos, eles dividiram esses 2 grupos de ratos, e para um grupo de ratos eles deram iogurte sem sabor com adoçante e ração, e para esse outro grupo de ratos eles deram iogurte sem sabor com açúcar e ração. E as conclusões da pesquisa foram, primeiro, os ratos que consumiram iogurte com adoçante consumiram mais ração do que os ratos que consumiram iogurte com açúcar. Então é aquilo que eu te falei. O adoçante ele te induz essa coisa que vai no seu cérebro a querer comer mais, entendeu? Não é aquela satisfação e pronto, tá bom, não. Você vai querer consumir mais. Segundo que eles perceberam que os níveis de energia nesse grupo de ratos diminuiu em relação ao outro grupo de ratos, então. Mostra que o seu metabolismo não sabe funcionar bem com essas substâncias químicas. Agora vou misturar um pouquinho de política no meio, que eu adoro. Porque é uma forma de fazer você pensar que você tem que se questionar das coisas. Porque não é porque tá lá sendo vendido que você vai confiar e achar que é saudável para você. Aqui nos Estados Unidos, o aspartame foi bem polêmico para ele conseguir aprovação pelo FDA, que é a entidade que regula o medicamento e os produtos alimentícios que podem ser consumidos pelo público, né? E assim como no Brasil, corrupção rola aqui também, só que de uma forma diferente. Aqui eles se envolvem com essas corporações. Essas corporações, eles investem muito dinheiro na campanha desses políticos específicos que eles já sabem que vão defender os interesses deles. Eles vão aprovar leis de interesse para essas corporações e não para o público em geral, né? Então eu vou citar como o aspartame foi aprovado aqui para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. Em 1963... um químico dessa empresa Ciarli, S-E-A-R-L-E, estava tentando desenvolver uma droga para câncer de úlcera. E aí, acidentalmente, ele descobriu o aspartame, né? E a época era propícia para algum adoçante artificial, porque os 2 únicos que estavam em circulação, eles estavam sendo questionados por causar câncer no cérebro, né? Então, o novo produto seria perfeito. Então a Ciarli foi lá e investiu pesado em pesquisas científicas, em estudos, para tentar unir provas suficientes, apresentar para o FDA e ter o produto como aprovado e estar em circulação no mercado. Acontece que esses estudos começaram a apontar o contrário, os estudos começaram a apontar que era danoso para o cérebro desses animais que eles estavam usando, que muitos animais morreram durante essas pesquisas. Mesmo assim, a Ciarli foi lá e juntou mais de 200 itens de pesquisa e resolveu apresentar para o FDA. O FDA falou assim, ó, tá bom, acho que isso aqui é suficiente, eu vou aprovar isso aqui. Logo depois da aprovação,
pesquisadores e cientistas que não trabalhavam para a Cialis começaram a questionar a decisão do FDA. Tipo, como assim? Você vai aprovar um produto embasado só nos estudos que essa companhia que está tão interessada em lucrar e não vai se questionar sobre isso? Então, aí o FDA começou a fazer algumas pesquisas com cientistas por fora e começou a descobrir que não, o produto não era viável, o produto não era seguro para o consumo humano. E aí, foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que o FDA abriu um processo contra uma empresa assim, né? E eles abriram esse processo para investigar todos esses estudos que foram entregues pro FDA. E aí eles nomearam um procurador-geral do governo para direcionar essa audição pública e essas pesquisas a serem realizadas em cima dos estudos que que o Cialis apresentou. Acontece que o que a Cialis fez foi lá e ofereceu uma oferta de trabalho para esse advogado em uma das empresas de advocacia que prestavam serviços para a Cialis. E o cara foi lá e aceitou. Atrasou todo o trabalho que estava sendo realizado, né? E aceitou o cargo para trabalhar para essa empresa de advocacia da Cialis. E aí o tempo para você entrar com um processo contra a Cialis se esgotou e não teve audição pública nenhuma. Mesmo assim, aí o uso do aspartame estava suspenso. Cialis tentou aprovar o produto através de meios de pesquisa, como as coisas deveriam ser, não funcionou. E eles já tinham investido muita grana no negócio, eles não iam desistir assim. Então eles foram para o meio político. Eles contrataram como CEO, que falam, né, que é um dos cargos de presidência da companhia, ninguém mais do que Donald Rumsfeld, que foi secretário de defesa na época do Ford, 1977 a 79, alguma coisa assim, ou um pouquinho antes de 75 a 77, e também foi secretário de defesa durante o governo George Bush, né? O nome dele é conhecido porque foi ele que coordenou as guerras contra o Iraque e o Afeganistão, né? Mas a carreira do cara já era enorme na política. Acontece que aí em 1977 a Cialis contratou o Donald Rumsfeld para trabalhar para eles. E ele ficou lá de 1977 a 1985. E quando foi mais ou menos em 1979 ou 80, Ronald Reagan venceu a presidência nos Estados Unidos e denominou o Donald Rumsfeld para ser um dos chefes da equipe de transição de governo. E aí a primeira atitude que o Donald Rumsfeld fez foi nomear quem seria o presidente do FDA, que ele escolheu a dedo, falou, você é o cara e você vai ser lá o presidente da FDA. E a primeira coisa que esse Dr. Hull, H-U-L-L, fez foi, vamos começar a ver essa história do aspartame aí ser legalizado, porque eu não tô convencido. Aí ele foi lá e pediu para uma equipe de 5 pesquisadores para analisar os estudos e saber se iam aprovar ou não. Desses 5, 3 falaram, não é seguro, a gente não pode permitir a venda desse produto para consumo humano. Aí ele falou, então peraí, sabe o que eu vou fazer? Vou convocar mais 1. Vamos pôr mais um cientista aí para analisar isso. Aí ficaram 3 a favor e 3 contra. Quem desempatou a história? O próprio Dr. Hull. Ele falou, quer saber? Eu vou aprovar isso aí. Eu vou aprovar esse aspartame para uso humano. E foi assim que o aspartame foi aprovado aqui nos Estados Unidos. 2, 3 anos depois, esse Dr. Hull, ele pediu demissão do posto dele porque ele estava envolvido com umas denúncias de corrupção. E aí, quem que contratou ele? A Cialis, uma empresa de relações públicas que prestava serviço à Cialis. Então você vê como tudo está conectado, né? E essas pessoas que supostamente iriam defender os nossos interesses acabam defendendo os interesses dessas corporações que têm tanto dinheiro investido. É uma lógica. O mundo é movido a dinheiro, sabe? É como as coisas funcionam. Então a gente tem que parar de ser ingênuo e começar a questionar tudo que está em nossa volta. Principalmente o que você coloca dentro do seu corpo. Que é um só, você não tem outro. E se estragar uma pecinha aqui, como é que você vai recuperar, né? E se você não quer ir tanto pelo lado saudável, porque tem mais do que 90 fatos comprovados, efeitos colaterais que o aspartame faz pro seu corpo, pensa que ele não te ajuda em nada a ganhar peso. Na verdade, ele atrasa o seu metabolismo e ele faz você querer comer mais do que você deveria. Te dá aquela vontade irresistível de comer qualquer coisa. Então, é isso. Espero que você tenha gostado.
E eu te vejo uma próxima vez.